Olá, pessoal. Meu nome é Isadora de Souza Barcelos. Eu sou estudante bolsista do CNPq-IC no programa PIBIC 2023-2024 e sou orientada da professora doutora Liliane Souza de Brito Amaral. Hoje, no Congresso UFBA de 2024, eu vou apresentar nosso trabalho intitulado O Impacto dos Treinamentos de Intensidade Leve e Moderada sobre a Modulação da Via Cloto-NRF2 nos rins de ratas com nefrotoxicidade induzida por cisplatina. Começando pela introdução, a cisplatina é um antineoplásico amplamente utilizado no tratamento de diversos tumores sólidos, como tumores de cabeça e pescoço, testículos, pulmões, ovários e muitos outros, mas que apresenta em suas limitações de uso o fato de que seus esquemas terapêuticos frequentemente se associam a vários efeitos adversos, já que se trata de um quimioterápico com elevado potencial citotóxico. O seu principal efeito adverso, e inclusive tema do nosso trabalho, é a nefrotoxicidade, que pode ser de moderada a grave e que se manifesta principalmente por injúria renal aguda. A injúria renal aguda induzida pela cisplatina, ela se deve ao fato de que essa droga leva a lesões extensas no compartimento túbulo-intersticial da medula externa renal, principalmente no segmento S3 do túbulo proximal, levando à redução da função renal e acúmulo de excretas nitrogenadas, como aumento de níveis séricos de creatinina e da excreção urinária de eletrólitos. A fisiologia da ira, entretanto, é extremamente complexa e envolve principalmente estresse oxidativo e nitrosativo, que vai se manifestar por diversas vias, sendo a via do nosso trabalho a via Cloto-NF-R2. O que é, então, a via Cloto-NRF2? Para ficar mais fácil, eu fiz esse esquema de minha autoria, que explica justamente que o Cloto ele é um gene anti-envelhecimento, que é considerado uma proteína multifuncional, expressa tanto no cérebro quanto nos rins, onde vai estar predominantemente nas células epiteliais tubulares renais. Ela vai estar presente ali tanto na sua forma solúvel quanto na sua forma transmembranar. E é justamente a forma transmembrana que se associa ao NRF2. Esse é o fator nuclear derivado de eritroide 2, que é uma proteína que vai atuar como um fator de transcrição. O NRF2 ele vai estar presente tanto no citoplasma, na sua forma inativa, mas quando ativado por Cloto, ele é capaz de alcançar o núcleo da célula, onde vai ativar a transcrição de genes antioxidantes, como a M-oxigenase 1, que também é título de estudo aqui do nosso projeto. Sendo assim, esta via, no final, vai levar a um aumento da defesa antioxidante por reduzir o estresse oxidativo e proteção celular, justamente contra danos induzidos por radicais livres. Entretanto, quando essa via é disfuncional, como acontece, por exemplo, na ira induzida por cisplatina, ocorre uma diminuição da defesa antioxidante, levando ao aumento do estresse oxidativo e envelhecimento celular. Por que estudar exercício e nefroproteção? Isso acontece porque existem dois estudos científicos e experimentais que demonstram que os níveis renais de Cloto acabam diminuindo significativamente na injúria renal induzida por cisplatina, ao passo que o exercício aeróbico regular vai aumentar os níveis dessa proteína em pessoas tanto saudáveis quanto aquelas que estão passando por hemodiálise. E é justamente esse o objetivo do nosso estudo: entender e comparar o impacto dos treinamentos contínuos de intensidade leve e moderada sobre a modulação desta via em marcadores de status redox em ratas com nefrotoxicidade induzida por cisplatina. Entre os animais e o protocolo experimental, utilizamos 32 ratas UISA, que foram divididas em 4 grupos de estudo com o número de 8. O controle salino e sedentário, C mais S, cisplatina e sedentário, CDDP mais S, cisplatina submetida ao treinamento de intensidade leve, CDDP mais LIT, e cisplatina submetida ao treino de intensidade moderada, CDDP mais MIT, sendo que esses animais foram mantidos em condições ambientais controladas, num ciclo de claro escuro de 12 horas, temperatura de 23 graus com variação de 2 graus para mais ou para menos, e tiveram livre acesso à água e ração. Eu fiz também, para tentar exemplificar e tornar mais simples o protocolo experimental, uma linha do tempo para mostrar todas as fases pelas quais os nossos animais foram submetidos. Então, todos eles passaram pela fase 1, que foi na primeira semana, dos dias 1 a 3, em que eles foram aclimatados ou ambientados à esteira parada. Dos dias 4 a 8, eles passaram, então, a ser ambientados à esteira em movimento, numa velocidade de 5 metros por minuto, onde, então, houve a seleção dos animais aptos e o descarte daqueles que não estavam aptos por algum motivo. Passou-se, então, a fase 4, que é o protocolo de treinamento em si, que consistiu no treinamento desses animais, nas suas capacidades de cada treinamento, por 8 semanas, 5 dias por semana, sendo que aqueles que faziam parte do grupo de treinamento leve, eles corriam numa capacidade de 45 a 50% da sua capacidade máxima, e o de treinamento moderado em 55 a 70% da sua capacidade máxima, sendo que a capacidade máxima ela foi mensurada por treino de esforço. 48 horas depois do último dia de treinamento, esses ratos tiveram a administração de cisplatina, para aqueles que fizeram parte do grupo treinado, ou de solução salina, para o grupo controle. E 7 dias depois da injeção, eles foram eutanasiados por decapitação e amostras de sangue e de tecido renal foram coletadas para estudos. Falando então sobre os estudos, aqui eu vou apresentar os resultados da imunistoquímica, que foi capaz de mostrar a expressão de Cloto, NRF2 e N-oxigenase 1 no tecido renal, sendo que a análise estatística ela foi feita por teste estatístico com Mogorov, Smirnov e Barnett e pós-teste Newman-Kills. E os resultados foram expressos em média, mais ou menos desvio padrão, sendo as diferenças estatísticas determinadas em p-valor menor que 0,05. Quanto aos resultados, eu trouxe um panorama geral aqui, em que a gente consegue ver os efeitos dos protocolos na imunomarcação renal de todos os 3 marcadores que a gente vai analisar. Lembrando que os dados são expressos como média, mais ou menos desvio padrão, e agora eu vou esmiuçar cada um deles. Falando sobre a expressão renal de Cloto, eu trouxe as fotomicrografias e a quantificação em gráfico da imunocoloração do Cloto no tecido renal, numa ampliação de 6 vezes. Aqui a gente consegue ver que a cisplatina ela tem um efeito prejudicial sobre a expressão do Cloto, porque houve uma redução da imunomarcação em todos os grupos tratados com cisplatina. Entretanto, essa redução só foi significativa estatisticamente no grupo sedentário, sendo que o treinamento aeróbico, tanto leve quanto moderado, mostrou uma tendência de recuperação da expressão desse alfa-Cloto, mas essa recuperação não foi suficiente para alcançar uma significância estatística.
Falando, por outro lado, do NRF2, tanto na fotomicrografia quanto na quantificação em gráfico, a gente consegue ver um aumento da imunomarcação de NRF2 em todos os grupos tratados com cisplatina, sendo que o aumento ele só foi significativo estatisticamente no grupo sedentário. E o grupo, tanto leve, de treinamento leve, quanto de treinamento moderado, tiveram um aumento ou mostraram uma tendência a um aumento maior, mas isso também não foi significativo estatisticamente. Entretanto, quando a gente passa para a quantificação da hemioxigenase 1, a gente consegue ver que todos os grupos tratados tiveram um aumento na imunomarcação, sendo que esse aumento foi significativo estatisticamente apenas no grupo moderado, em comparação com o grupo sedentário, o que mostra, então, que há uma ativação das vias antioxidantes em todos os grupos tratados em resposta ao estresse oxidativo causado pela cisplatina, mas o treinamento aeróbico moderado, ele foi capaz de aumentar ainda mais a expressão da hemioxigenase 1 de forma mais significativa, estatisticamente significativa, sugerindo, então, que esse é o nível de exercício que pode potencialmente amplificar a resposta antioxidante, promovendo uma maior proteção celular contra os efeitos da cisplatina. Em conclusão, os nossos achados eles sugerem que, embora o treinamento aeróbico ele não seja capaz de reverter completamente os efeitos negativos da cisplatina sobre o alfa-cloto, ele pode exercer um papel protetor, especialmente através da modulação de vias antioxidantes, como a NRF2 e a hemioxigenase 1, sendo que o treinamento moderado parece ser particularmente eficaz em aumentar essa defesa antioxidante, o que pode ter implicações importantes na proteção renal durante os tratamentos com cisplatina. Aqui estão as nossas referências. E eu gostaria de agradecer a atenção e agradecer também o apoio financeiro do CNPq e da Bolsa de Iniciação Científica e de render agradecimentos especiais a todos aqueles que fazem parte do projeto de pesquisa, à professora Liliane por todo o carinho e empenho em sua orientação, a todos os professores colaboradores e a todos aqueles que se empenham em fazer ciência de qualidade no nosso país. Obrigada.